Alimento Diário, com Pastor Júnior Técio. Palavra de Deus, mensagem 3 do estudo bíblico, a loucura que ninguém vê. Eclesiastes capítulo 9, versículo de número 3 está escrito: também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há loucura no seu coração durante a sua vida. E depois vão para os mortos. Nós tivemos a oportunidade de meditar em várias lições espirituais, personagens bíblicos, sempre fazendo uma comparação entre a loucura humana e a loucura espiritual. A loucura humana, e quase sempre a introdução é a mesma, para que aqueles que não acompanharam as primeiras mensagens compreendam bem. A loucura humana normalmente ela é barulhenta, é inquieta, vem alucinações, vozes, mas a loucura espiritual ela é pouco falada. Por outro lado, é silenciosa, né? Mas está tomando um espaço assustador nas famílias, nas igrejas, nos púlpitos, mais especificamente, nas redes sociais, nem se fala. Que loucura é essa? As pessoas estão achando bonito ser feio. Eu não sei como é isso, não. Eu não sei como é isso. Uma vez eu vi Painho falando algo que eu achei interessante. Ele disse: meu filho, a coisa mais justa é a morte, porque é o preço do pecado, mas não só por causa disso. A gente tem que morrer mesmo, porque a gente não se acostuma com essas coisas, não. Meu pai é um filósofo da vida, vez por outra ele sai com cada uma. A gente tem que morrer mesmo, porque não se acostuma. São muitas as loucuras, mas as loucuras mais destrutivas são as silenciosas. Que hora ou outra ela se torna visível, mas ela traz um estrago muito grande. A loucura humana, ela perde o senso da realidade, e a loucura espiritual perde o senso da eternidade. A humana age fora da razão, a espiritual age fora da palavra de Deus. A humana ouve vozes que não existem. A loucura espiritual segue doutrinas que não vem de Deus. A humana acredita em ilusões, a espiritual crê em heresias. A loucura humana leva o homem a ficar isolado da sociedade. A loucura, atenção aqui, espiritual, isola o homem espiritualmente do corpo de Cristo. A loucura humana resiste ao tratamento. A loucura espiritual rejeita a correção espiritual. Eu faço questão de todas as mensagens fazer essa introdução. Mas vamos lá, vamos em frente. Hoje, ainda como nasce a loucura espiritual, nós vamos aprender com a palavra de Deus, nesse estudo bíblico, que a loucura espiritual, ela nasce quando a pessoa começa a se isolar da comunhão verdadeira. Olha como é sutil. Se você disser assim: Pastor Júnior, eu vou ser sincero, eu não faço parte de nenhuma igreja, ou eu estou naquela igreja, mas, sabe, pastor, sei que quando eu fico aqui pelo rádio, me alimentando, e eu não sei se eu vou voltar com aquela mesma intensidade para a minha igreja, porque na igreja, pastor, é muita gente falsa. Na igreja as pessoas querem controlar a minha vida, pastor Júnior. Eu vejo líderes pregando o que não vive, e é tanta coisa que isso foi
me afastando da igreja, eu fui ferido, perseguido, calúnia, sei lá. Eu quero dizer a você que eu concordo com você. Eu concordo com você que dentro da igreja tem tudo isso. Até porque eu nasci no evangelho e minhas experiências mais significativas foi tudo dentro da igreja. Tem tudo isso. Você não está errado, não. Você está certo. Agora, isso não lhe dá o direito de se afastar do corpo de Cristo. Porque essas coisas não retira o selo de santo ou o selo de comunidade santa, aquela igreja que tem todos esses problemas. Não tira, você não consegue tirar o selo dela de santo, porque foi Deus que instituiu a igreja. E não é para você se assustar. Isso talvez mostre imaturidade sua. Mas pastor, como assim? Dentro da igreja, pastor, onde era para ter amor, o senhor está dizendo que é imaturidade minha? É sim. Por que imaturidade minha, pastor? Porque Jesus já disse que a igreja é lugar de pessoas doentes. Talvez você seja o mais doente de todos, que você não consegue nem ir buscar socorro mais. Eu preciso ser verdadeiro com você, porque a palavra de Deus é verdadeira. Inclusive, a gente está falando sobre loucura espiritual, a loucura que ninguém vê. E essa loucura nasce desse seu afastamento das coisas espirituais. Essas coisas, elas fazem sentido. Mas deixa eu lhe dizer uma verdade. Elas começam fazendo sentido. E toma um volume tão grande na sua vida, a ponto de, no mundo espiritual, essas coisas se tornarem agora desculpas. Deus não quer isso. Você está abrindo uma brecha grande para que a loucura espiritual ela nasça no seu coração. Como nasce a loucura espiritual? A gente vai aprender hoje. Quando a pessoa começa a se isolar da comunhão verdadeira. Eu repito, essa mensagem não é para quem não conhece Deus. Essa mensagem é para quem já teve experiência com Deus. Porque agora você cria um conjunto de ideias ou de desculpas que faz com que você se afaste dos seus irmãos em Cristo, dos pastores, porque você já não quer ser mais confrontado. Você talvez esteja na condição e não percebeu de se sentir grande demais para ser confrontado. Você teve experiência com Deus, mas você está duro, sabe? Você não se rendeu à transformação que Deus quer fazer no seu caráter. As suas experiências são boas, seus resultados são bons. Mas a gente viu aqui nas mensagens anteriores que uma coisa é ser usado por Deus, uma coisa é ter prosperidade. Caim mesmo matou Abel. Eu tratei isso na primeira mensagem, foi na segunda. Ele resistiu, confrontou Deus, a ponto de ir para bem longe, construir cidade, uma civilização longe de Deus. Prosperou, mas ele estava na condição de reprovado por Deus. Ter unção é uma coisa, ser usado por Deus é muito parecido, unção como ser usado, mas muito distante, e é ser aprovado por Deus. O que é que está acontecendo? Essa loucura bateu na nossa porta. E hoje eu quero falar sobre um personagem bíblico pouco conhecido na Bíblia. O nome desse cidadão é Diótrefes. Está lá em 3 João, capítulo 1. João só tem um capítulo, né? Ou 3 João só tem um capítulo. É importante você compartilhar essa palavra. O tema
dessa terceira mensagem do estudo, A Loucura que Ninguém Vê. Eu estou falando como nasce a loucura espiritual, e hoje nós vamos aprender que a loucura espiritual nasce quando a pessoa começa a se isolar da comunhão verdadeira. E eu trago como exemplo esse personagem. Interessante a história desse personagem, viu? E aí, às vezes a gente se perde por falta de conhecimento bíblico. Se assusta, fica nervoso, questiona Deus, mas está tudo na palavra. Tudo na palavra. Como é que Deus permite isso? Está tudo na palavra. Tudo na palavra. Deixa eu ler para você 3 João, capítulo 1, versículo 9. Se você puder acompanhar, acompanhe. Está escrito: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, guarda esse nome aí, estranho aí, Diótrefes, nome feio medonho. Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-lo. E lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Pastor Júnior, quem é esse tal de Diótrefes? Esse Diótrefes era um líder, um pastor influente lá das primeiras igrejas, conhecida como as igrejas primitivas. Ele tinha uma certa autoridade naquele local, naquela região, mas ele não se submetia à autoridade apostólica. Quem está reclamando dele aqui é o apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus. O nome Diótrefes significa nutrido por Zeus. É interessante porque, embora ele fosse pastor, estivesse à frente de uma igreja importante naquela localidade, o seu coração estava nutrido pela soberba e não pelo espírito. A loucura espiritual que nós estamos falando alcançou aquele pastor. E se você reparar, o texto que nós lemos fala do amor pela primazia. E eu tive o cuidado de estudar. Como assim? Porque o apóstolo João está reclamando desse pastor Diótrefes por amor à primazia. O que é isso? Entendi nada. E aí eu fui estudar, me aprofundar, e olha o que significa amor pela primazia. Eu vou ler aqui para você. Significa superioridade, precedência ou prioridade em relação aos demais. É o ato ou a condição de ocupar o primeiro lugar em importância, autoridade ou posição. Resumindo, isso é o início da loucura espiritual. Ele gostava de ter, conforme 3 João 1,9, ele gostava de ter primazia entre eles. Na verdade, esse pastor Diótrefes, ele queria mandar. Ele era o senhor da autoridade. Ele não tinha preocupação com o rebanho. O que ele estava preocupado era com a sua posição e imagem. Meu amado irmão, como a palavra de Deus é fiel, como nós precisamos ter cuidado com isso, porque é fácil a gente apontar, mas cuidado, porque quando a gente vê muito um tipo de erro na vida do nosso irmão, é porque nós temos os mesmos erros. Eu não quero dizer e pensar em ninguém, eu quero pensar em mim. Em nome de Jesus, a soberba espiritual
ela nasce quando o querer servir se transforma em querer ser servido. E a gente não percebe. A gente deixa o nosso eu cheio de vantagens pessoais e esquece que Cristo veio para servir, não ser servido, o Filho de Deus. Mas muitas vezes nós nos enchemos de não sei de quê e achamos que precisamos ser servidos. O apóstolo João está dizendo: Diótrefes, você está cego. Você é um pastor importante aí, mas você não tem o direito de não nos receber. Eu estou lendo a Bíblia. Não nos recebe. Diótrefes não reconheceu e nem aceitou a autoridade de João, o apóstolo amado de Cristo. Ele e o povo dele é o mais importante, era isso que ele estava dizendo. Ele olhava para o apóstolo João e não via Deus na vida dele, mas isso, na verdade, era com medo de perder o seu poder. Quem não se submete àquilo que Cristo falou, está vivendo não é o evangelho puro, está vivendo a loucura espiritual, porque o evangelho do Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós devemos viver em harmonia, em comunhão, irmão com irmão. O que passar disso vem da cabeça e da loucura dos homens. Quem não se submete à autoridade de Deus, ou àquilo que Deus estabeleceu, se entrega à própria loucura. Esse pastor Diótrefes, ele estava tão vaidoso na sua comunidade, se fechando, que Paulo diz que ele começa agora a proferir contra nós palavras maliciosas. Ô pastor Júnior, eu liguei o rádio, onde é que está a história desse tal de Diótrefes? Está lá em 3 João capítulo, só tem um capítulo, né? Você vai ver, João, ele falando essas palavras, dizendo que ele não recebia os apóstolos, que ele se fechava, e agora, se não bastasse rejeitar João, o apóstolo amado de Deus, ele passou agora a caluniar, levantar falsas acusações, espalhar malícia. Provérbios 18:2 está escrito: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em revelar o que pensa. Isso a gente está vendo a loucura espiritual em um líder que se isolou, oprimiu e até colocou os irmãos para fora. Eu estou lendo a Bíblia, está escrito, eu grifei aqui: não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e lança fora da igreja. Ele começou agora, repito, se isolar a igreja, impedindo que os irmãos recebessem outros ministros, e ainda espalhava discórdia. Essa loucura espiritual, ela é marcada por aquele sentimento de que a pessoa não ouve mais ninguém, só quer estar perto das pessoas que lhe aplaudem. Quem lhe confronta está debaixo de maldição. Quem lhe confronta tem que ir para fora, siga seu caminho. Escuta o que eu vou lhe dizer, eu grifei isso aqui nesse estudo bíblico que me chamou a atenção. A soberba espiritual ama o púlpito, mas odeia a prestação de contas. Quem serve deve prestar contas.
Porque ser discípulo é servir. Eu repito, Cristo não veio para ser servido, mas para servir. A loucura que ninguém vê. A loucura, ela nasce quando a pessoa começa a se isolar da comunhão verdadeira. E a gente viu a história de um líder chamado Diótrefes e aplicou também lá no início esses princípios ao nosso sentimento pessoal de congregado, de irmãos, de se afastar da comunhão da igreja do Senhor. Por fim, como a loucura espiritual nasce? A loucura espiritual nasce quando o foco muda de Deus para você mesmo. E é interessante perceber, e é importante você ficar aí na audiência ouvindo, porque o que você vai ouvir, talvez você não tenha ninguém para lhe falar isso. E quando a gente não tem pessoas para nos acompanhar espiritualmente, a gente começa a fabricar um monte de ídolos no nosso coração e não tem ninguém para nos confrontar. Às vezes a gente se isola, como o Diótrefes, de tal maneira que a gente fica no nosso mundo. E quando a gente está no nosso mundo, a gente não consegue fazer uma avaliação justa daquilo que nós estamos vivendo. Quem está fora consegue enxergar, mas a gente está vivendo aquele mundinho lá e não aceita de jeito nenhum. A palavra de Deus chega para corrigir isso. Veja bem, um grande sinal que a loucura espiritual bateu na nossa porta e nós mudamos o foco de Deus para nós mesmos é quando a gente começa assim, ó. Não, mas e o meu chamado? Deus me deu uma visão, é a minha visão, é a minha unção, é o meu ministério, é a minha família, é o meu direito. A glória deixa de ser agora de Deus e começa a ser a glória para a sua imagem, para a sua reputação, para os seus seguidores, para a sua visibilidade. E tudo gira começando pelo meu, pela minha, pelo meu, pela minha, pelo meu e pela minha. Veja só, nós estamos falando sobre a loucura espiritual e como ela nasce. Ela nasce a partir desse foco que é retirado de Deus para mim. Eu quero concluir essa palavra falando sobre a história de um homem que fez isso e terminou agora numa loucura física. Começou com a loucura espiritual e terminou numa física. O nome dele é Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o maior rei da Babilônia. Ele conquistou Jerusalém e levou o povo de Deus para o exílio. E nesse primeiro momento, Deus estava usando Nabucodonosor para, como eu posso dizer, ser um instrumento mesmo dele para julgar Judá, conforme Jeremias 27, versículo de número 6. Mas apesar dessa experiência espiritual, ele não se quebrantou. E ele saiu de ser usado por Deus como principal rei até a loucura. E essa loucura espiritual, ela se manifestou através daquilo que a gente vem falando desde o início desse estudo, chamado soberba. A glória subiu para a cabeça e ele começou a atribuir os feitos não mais a Deus, mas a si mesmo. Daniel capítulo 4, versículo 30 está escrito. Estamos falando sobre Nabucodonosor. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha aqui, meu Deus, para minha, é minha.
Quando nós, irmãos, tiramos o foco de Deus, até as coisas boas, lícitas e santas se tornam maldição na nossa vida. Eu não sei se você consegue aplicar essa palavra na sua vida, mas muitas vezes eu me pego colocando coisas boas, lícitas, na frente das coisas de Deus. E isso é idolatria. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele vai nos exortar dizendo: fugir da idolatria. Essa expressão fugir, ele só usa quando ele nos chama a fugir da prostituição. Sabe o que Paulo está dizendo? De forma muito clara, ele está dizendo assim, ó: esses dois pecados são poderosos. Ou vocês correm disso, ou vocês vão se enganchar. É o pecado de prostituição e o pecado de idolatria. Porque nós temos, infelizmente, essa capacidade de pegar coisas boas, como a minha família. Existe nada mais santo do que a família da gente. Mas você talvez colocou a sua família na frente da vontade de Deus, porque alguém da sua família foi machucado na igreja. Alguém da sua família, agora é minha família é tudo, pastor e não sei o que e tal. Peraí, irmãos, vamos tratar com equilíbrio essa situação. Cuidado com esse minha, meu, porque é bom, tem que proteger. Como é significativo os filhos saberem que os pais estão do seu lado. Eu lembro de um episódio até engraçado. Eu nasci no interior, cresci no interior. Eu tenho esse exemplo como uma proteção dos meus pais. Eu gostava lá em Macaparana, viu, Cabo Macho, de criar galo de briga. É normal no interior. Eu era fã desses galos. Mas, rapaz, você não sabe. Foi uma comitiva da igreja falar com o painho, porque eu, menino, adolescente, criava galo de briga. E foram encurralar painho lá. Aí eu me achei mais importante do mundo, porque o painho disse: não, ele cria e vai continuar criando. Porque pode ir lá, os pintinhos, ninguém bota isso pra brigar não. Nasce um, fica se matando, é da índole deles mesmo. E eu me senti, ó, todo cheio de se a proteção do meu pai entendeu o meu hobby, o que eu gosto. E eu não crio hoje mais porque é proibido, mas ainda gosto, né? Faz parte da cultura. Quem é do interior, talvez quem vive na cidade ache isso muito estranho, mas para quem é do interior é muito normal. E aí eu vi essa proteção, mas às vezes essa proteção ela vai além. É meu filho que foi disciplinado na igreja, é a minha família, Irmãos, peraí, Deus usa essas coisas para nos tratar na comunhão. Nabucodonosor agora, ele ignorou o poder e a autoridade de Deus. E Deus, antes de nos punir, Deus normalmente ele nos adverte. Eu posso até dizer que normalmente não, Deus nos adverte antes de nos julgar. Se você conferir aí Daniel capítulo 4, versículo 5, você vai ver que Deus enviou um sonho profético alertando Nabucodonosor sobre a sua queda. O profeta Daniel interpretou e aconselhou Nabucodonosor dizendo: deixa os teus pecados para que prolongues a tua tranquilidade. Deixa os teus pecados para que prolongues a tua tranquilidade. Ô irmãos, eu não sei você, mas eu vejo Deus falando comigo. E eu logo peço misericórdia a Deus. Eu não quero agir, não se renda aos primeiros sentimentos, não. Tem hora que a gente fica mesmo querendo morder a corda e não aceita não, e tal.
Mas Deus está falando conosco, não despreze o conselho de Deus. Uma coisa é ouvir a Deus, a gente ouve Deus, Deus fala. Outra coisa é a gente obedecer. Eu não quero ser apenas ouvinte, eu quero obedecer a Deus. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem sinalizado para muitas pessoas que é hora de regressar, é hora de parar com essa vaidade, é hora de parar com esse eu acho, é hora de parar desse meu, minha, para com isso em nome de Jesus. Você está vendo os frutos negativos que você está colhendo dessa sua ferida que Deus quer tratar, mas você quer que ela continue aberta. Você acha bonito ser feio, eu nunca vi isso. Você acha bonito estar do outro lado. Você acha bonito estar no lado da crítica, toda hora a crítica pela crítica. Deus te ama. E eu lhe digo algo movido pelo Espírito Santo. Você vai ver, você chega ou de um jeito ou de outro, porque Deus, Ele tem todas as ferramentas do mundo à disposição dele e o tempo do mundo todo para tratar você. Eu estou falando para pessoas que estão duras. Eu estou falando para pessoas que oram, pessoas que são pais de famílias, pessoas de bem, mas que estão com uma dureza no coração, estão com ressentimento que pode ser chamado diabólico. E Deus está usando esta palavra como um aviso dele, como usou, dizendo: deixa esse negócio de lado, pede a Deus a cura, para que prolongues a tua tranquilidade. Se continuar com esse negócio vivo na tua mente, no teu coração, nas tuas palavras, você vai se encontrar com Nabucodonosor, desprezando o conselho de Deus. E essa loucura espiritual que nós estamos falando, ela pode gerar loucura literal. Foi o caso de Nabucodonosor. Primeiro começou a loucura espiritual, daqui a pouco endoidou. Endoidou na expressão da palavra mesmo. Foi como Sansão. Sansão estava se deitando com as prostitutas e arrancando o portão, porque o dom de Sansão era o dom da força. Oxente, Sansão. Aí Sansão diz assim: oxe, eu estou fazendo o que é errado, mas está dando tudo certo, então vamos arrochar. A gente faz isso. Não, mas graças a Deus aqui, pastor. Não, Deus sabe. Não é assim também não, pastor, e tal. Eu oro. Eu sou obreiro, sou obreira. Eu tenho a minha intimidade com Deus, pastor. Também não é assim não, tal. Aí você se deitando com o pecado e Deus te usando, claro que usa. Ah, você se deitando com o pecado e cheio de unção. O que é que tem? Continua com a unção. Não foi assim com Sansão? Antes dos inimigos arrancar o olho físico de Sansão, ele ficar cego literalmente. Ele ficou cego espiritualmente, e é isso que eu tenho medo. E é isso que eu digo: Deus tem misericórdia de mim. Não deixa que essa cegueira isole os meus olhos espirituais. Será que eu vou continuar assim, Deus? Sem sentir a tua presença, sem chorar mais orando? Sem ter a capacidade de pedir perdão? Sem ter a capacidade de sentir um pouquinho a dor das pessoas que estão do meu lado? Será que eu vou continuar com essa máscara? Até quando? Por trás de um paletó? Até quando eu vou continuar assim, dando a paz do Senhor, e as pessoas achando que eu sou uma pessoa e na verdade eu sou outra? Deus dá sinal, quando a gente não escuta os sinais, Ele dá mais sinais, mais sinais, mais sinais. Aí chega o juízo de Deus. E o juízo de Deus é agora pegar a loucura espiritual e transformar em loucura literal. Você pode ver isso em Daniel capítulo 4, versículo 31.
Enquanto ainda se gabava, veio a voz do céu, decretando juízo sobre Nabucodonosor, e ele foi expulso do meio dos homens. Passou a viver como um animal, comia capim, andava nu, tinha o corpo molhado pelo orvalho do campo, perdeu o trono, a dignidade e a razão. A gente vê isso na vida de muitas pessoas hoje. As pessoas estão fazendo disso um estilo de vida. Os loucos, literalmente falando, porque não ouviram as advertências de Deus. Pensavam ser um Deus. O homem pensava que era um Deus, aí se tornou um bicho. E a gente vê o povo feito bicho mesmo. E o diabo quer fazer isso na sua vida. Porque para viver como bicho, não precisa ser só ir comer capim, não. O bicho, ele não tem família, não. E tem gente que está vivendo sem família. Vive numa família que criaram na sua cabeça os seus desejos, deram liberdade aos seus desejos e criaram uma família, criaram um estilo de vida, criaram tudo. Aí estão vivendo feito bicho. Expulso, vivem em sociedade, mas estão... É isso que o diabo quer fazer com as nossas vidas. A soberba espiritual desumaniza, transforma reis em bestas e sábios em loucos. Portanto, meu querido e amado irmão, essa é a terceira mensagem do estudo bíblico, a loucura que ninguém vê. E nós concluímos hoje o tópico como nasce a loucura espiritual. A gente viu nas outras mensagens que a loucura espiritual nasce quando o homem se aproxima de Deus, mas resiste à obediência. Segundo, a gente viu que a loucura espiritual nasce quando a pessoa começa a pensar que é especial demais para ser corrigida. Terceiro, a loucura espiritual nasce quando as experiências com Deus, quando há experiências com Deus, mas o caráter não é tratado. E hoje nós tivemos a oportunidade de concluir essa parte do estudo que mostra como a loucura nasce. Hoje ministramos em quarto, quando a pessoa começa a se isolar da comunhão verdadeira e, por fim, quando o foco muda de Deus para si mesmo. Você que ouviu essa mensagem, assente no seu coração. Se você for no canal Rádio Novas de Paz Oficial, essa é a terceira mensagem do estudo bíblico, a loucura que ninguém vê. Está lá já postado a primeira, segunda e essa logo mais estará também lá para você acompanhar e crescer espiritualmente em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Amém. Novas de Paz. Alimento Diário com Pastor Júnior Técio.